Bueno, hola, buenas tardes. Boa tarde. Espero que tenham tido um bom almoço. Vamos então começar com a segunda parte de 3 partes que dura o que tem o tutorial de IPv6 a caminho da era de IPv6 only. Agora vamos à apresentação de José Gregório Cotua, quem eu apresentei de manhã. Ele vai falar sobre vários tópicos. Vamos falar primeiro sobre DHCP versão 6, o mesmo DHCP que nós conhecemos, mas com algumas variantes, que seria o PD, o Prefix Delegation, delegação de prefixos. Algo muito importante para todos os provedores de serviços. Ele vai falar sobre isso e também vai tratar sobre a RFC 950, que tem a ver com roteamento de datagramas IPv4 de forma nativa em redes IPv6 only. Esses dois assuntos serão cobertos aqui. E finalmente lembrar a vocês que aqueles que estiverem conectados por Zoom podem fazer suas perguntas no painel de Q&A. Aqueles que estiverem na sala, estejam à vontade para se aproximar do microfone, apresentar-se, dizer seu nome, sua organização e fazer as suas perguntas. Caso você ou eu, alguém da sala não tenha a resposta, vocês podem estar certos de que nós vamos encontrar quem possa dar que dá a resposta à sua pergunta. Vocês deixam seus dados e nós daremos a resposta mais adiante. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço. Vamos continuar com esta sequência de assuntos que têm a ver com IPv6 only. Também faltam os mecanismos de tradução associados a IPv6 only. Este tema é muito amplo, relacionado a redes que são só IPv6. Vou começar a falar sobre algo interessante, conhecido como delegação de prefixos. É uma evolução do protocolo que normalmente usamos para alocar endereços IP, mas em IPv6 a possibilidade de alocar esses endereços é pouca. Temos que passar a um segundo nível, que significa entregar aos clientes, aqueles que precisam de conexão, já não endereços IP, mas sim prefixos. Vocês sabem que em IPv6 a questão do prefixo é muito importante. Partimos do nosso prefixo base, que é entregue pelo LACNIC, ou diferentes prefixos que podemos ter. Podemos ter um prefixo barra 36, 40, 48, até chegar a 64. Isto nasce pela necessidade de redes massivas. Mas hoje se incluiu também a necessidade de delegar prefixos para múltiplos sistemas operacionais ou aplicativos dentro de um host, como os Dockers, inclusive para redes móveis. Fala-se da possibilidade de entregar aos dispositivos móveis não endereços IP, mas sim prefixos para que possam ser usados pelos diferentes aplicativos que estão nos dispositivos. Um dispositivo já não pede um endereço IP para navegar, mas sim um prefixo para entregar a partir desse prefixo, prefixos menores ou endereços IP aos diferentes aplicativos ou seus conteúdos. Bom, vejam como foi a evolução de tudo isso. Primeiro, então, vou falar sobre conceitos, vamos falar sobre delegação de prefixos. Primeiro, conceitos, depois uma demonstração. Isto, em outras ocasiões, se ampliou muito. Fizemos demonstrações ao vivo com ISPs reais, com redes de prefixo EPON.
Aqui vamos fazer, por uma questão de tempo, vamos fazer um exemplo, dar um exemplo simples, ilustrando o conceito da definição que também daremos. E depois vamos falar sobre a RFC 2850. Muito bem. 8950, perdão. Bom, vou vou sentar aqui porque está tudo aqui conectado, porque é mais cômodo. Vamos ver do que trata este assunto. Aqui a questão é entregar a um dispositivo não mais um endereço IP, mas sim um prefixo. O protocolo, na verdade, protocolo padrão, já passou a ser uma norma, porque, apesar de ser uma evolução do DHCP versão 6, não é algo que eu entrego a alguém que solicita, ou seja, alguém que solicita um prefixo, a gente entrega a essa pessoa um prefixo base. Esse dispositivo ou essa entidade que requer esse prefixo pode utilizá-lo para qualquer coisa. Vamos ver um pouco o que vamos apresentar aqui. No final da apresentação, a ideia é saber bem por que é preciso fazer a delegação de prefixos. Isso surge em IPv6 e não em IPv4. Como muda o provisionamento de redes IPv6 only com relação ao aprovisionamento tradicional que tínhamos em IPv4? O que é novo? O que muda? Especialmente quando tenho milhões de dispositivos que tenho que abastecer. Nesta década, foi marcada pelo crescimento de redes FTTH. Eu vi ISPs que há 5, 6 ou 7 anos tinham 200, 300 ou 1.000 assinantes e hoje tem milhares. 100 mil, 200 mil, 300 mil, muitos assinantes. Então, é comum falar sobre redes massivas, significando que há muitos assinantes. Então, o abastecimento é algo muito importante, porque precisa ser automatizado. Por que provisionar delegando prefixos e não só endereço IPv6? Da mesma forma, eu preciso, em alguns casos particulares, entregar também endereçamento IPv6. São perguntas que vamos responder. Quais são os protocolos e mecanismos que eu preciso entender, suportar, implementar e configurar? Temos coisas novas e que ferramentas vou usar para isso? Vou falar de algumas soluções. Temos algumas soluções como, por exemplo, o MikroTik, Nokia, Huawei, ou seja, dependendo do que precisamos, vamos usar uma solução, por exemplo, o MikroTik. Mas a ideia não é transmitir a ferramenta em si, mas sim o conceito. E por que eu preciso disso nas redes ISP? Eu trabalhei isso com o MikroTik, mas isso é secundário. É importante que entendamos por que nós precisamos disso. Também vamos ver como se configura a delegação de prefixos. E uma pergunta que é muito importante quando eu sei que tenho que entregar prefixos delegados. Então, tenho que pensar que prefixo eu entrego ao meu cliente. O barra 56, 52, 60, barra 48. Vai depender do cliente, será o comprimento do prefixo. Um cliente empresarial, barra 48. São perguntas que vamos tentar responder. Mas há muito debate em torno disso e recomendações que poderíamos associar às políticas técnicas do LACNIC. Vou pegar o exemplo de uma rede PON
FTTH, para explicar por que precisamos deste provisionamento de delegação de prefixos. Todos devem estar familiarizados com essa rede, pode haver variações na topologia, mas esta é uma rede. Temos a rede aqui da internet, uma rede de controle, outra de transporte. O controle é o braço, o BNG, que controla o acesso dos assinantes à internet. Esse braço e esse BNG normalmente tem uma conexão contra um servidor rádios para autenticação e faz relay para um servidor DHCP para que todos os processos não sejam feitos num só dispositivo, para que isso seja desacoplado, mas integrando os processos de aprovisionamento e autenticação, considerando também aspectos de redundância. Por exemplo, se temos um BRAS, é como se tivéssemos um DHCP primário, secundário, um rádios primário, um rádios secundário. Então, lógico que há ISPs que são pequenos, e essa rede, então, seria simplificada com um microtik que faz tudo. Mas eu quis colocar aqui um exemplo bem detalhado para maior espectro. Cada ISP tem sua realidade de rede de controle, mas aqui aparecem os conceitos. Há uma rede de transporte, que pode ser muito simples, como um link microondas, também pode ser uma ODN, CDH, ou de fibra MPLS, qualquer uma dessas. E essa rede me traz tráfego de outro lugar que que está em outro estado, também em outro país. Aqui na rede de acesso, vocês podem ver que o modelo NGN de controle de serviços e aplicativos, controle de transporte e acesso, são 4 camadas, vocês lembram? O modelo NGN do ano 2000. Tem o controle, transporte e começa então o acesso. Tem alguns meus roteadores de acesso até chegar ao OLT, que é um dispositivo de camada 2 normalmente, e o meu TH, perdão. O que acontece é que os ISPs pequenos têm um microchip AK, é uma variação. Não nos interessa neste momento para explicar a necessidade da delegação de prefixos. E lá está o assinante, a ONU, o CPE. Eu trabalho com essas redes de POM desde 2004. Os primeiros projetos que me deram essa oportunidade de trabalhar com essas redes foi em Porto Rico. E as ONT eram de camada 2 e não camada 3. Naquele momento, o assinante vinha direto até o controle. Depois saíram os CPS e a ONT, que é de camada 3. A ONT divide o mundo entre antes da ONT e depois da ONT. E faz o roteamento. Isso é como é tratado pelos os NPs. Eu tenho que aprovisionar o dispositivo que está ali. O smartphone, o laptop, o liquidificador, o telefone. Agora tudo tem IP, até um sapato pode ter um IP. A todos esses dispositivos eu preciso alocar um IP. Em versão 4, isso é muito fácil de resolver. A ONU resolve. Eu coloco um DHCP na ONU, entrego um RFC 1918 e já está. E a ONU faz o NAT. Aqui teríamos o primeiro NAT 44. Estou falando de coisas que falamos nos últimos 20 anos, vimos falando nos últimos 20 anos. Assim seria IPv4. Mas qual é o problema? Eu faço o NAT aqui e aqui. Ou aqui. Então eu tenho o que é conhecido como NAT 444. São 2 NATs 44 no CPE e mais perto da borda.
Não vou continuar insultando vocês, dizendo aquilo que vocês já sabem, mas queria colocar um pouco de contexto. Na IPv6, seja dual stack, pilha dupla ou IPv6 only, eu tenho um desafio. A ONU não faz o NAT. Algumas ONUs fazem NAT IPv6, mas não vou tocar nesse ponto. Ir a IPv6 e colocar a ONU para fazer o NAT de IPv6 não tem sentido. Então, por isso não vou tocar no assunto. Mas então, a ONU não faz o NAT. O assinante que está por trás tem que receber GUBA. E esse assinante deve receber seu IP GUA. Esse assinante não está conectado diretamente, está a um pulo, um hop daí. Normalmente os protocolos daí, protocolos como PPOE, como DHCP, aprovisionam diretamente a mais de um salto. O hop. A delegação de prefixo mostra quem eu preciso aprovisionar. Um usuário que está por trás da rota. Então, eu tenho que pensar que esse usuário me peça esse prefixo. Aqui surgem duas coisas. Essas duas flechinhas, setinhas que aparecem aí lá em cima, no IPv4, essas linhas pontilhadas são desafios, problemas a resolver. Em IPv4 tem um só desafio, que é o aprovisionamento da WAN da ONU. No IPv6 eu tenho que fazer a mesma coisa, aprovisionar a WAN da ONU, mas também tenho que aprovisionar os dispositivos por trás da ONU. Por isso que lá em cima diz aprovisionamento IPv6, temos duas linhas pontilhadas, desafio 1 e desafio 2. E tenho que fazer isso ao mesmo tempo, paralelamente, com a versão 4. É disso que vamos falar, do desafio, aprovisionar aquele que está por trás da ONU. O resto continua sendo igual. O controle. Agora em dual stack ou IPv6 only, o braço tem que autenticar os dois, tanto versão 4 como versão 6, e agora se acrescenta a camada de versão 6. Essa é a necessidade da delegação de prefixos, aprovisionar aquele que está por trás da ONU. Vamos colocar isso mais claro. Esses dois desafios significam o CPE precisa de aprovisionamento porque não faz NAT. É preciso, então, um aprovisionamento para alocar IPv6 aos dispositivos finais da rede do cliente, que, em definitivo, são aqueles que vão navegar e usar a minha rede. Entendamos que em IPv4, quem navega é a ONU. Em IPv6, quem navega é o dispositivo. A ONU faz o roteamento. Então, são dois papéis, duas funções diferentes. Eu tenho que aprovisionar aquele que navega. Por outro lado, aparece na mesma norma, mas às vezes não está. Eu gosto de destacar isso, de remarcar. No início não havia muitas soluções, mas nas primeiras versões de microchip que faziam delegação de prefixo, delegavam, mas não roteavam. Então, é como se eu dissesse aqui ao meu amigo Marco, eu dissesse, olha, Marco, toma, esse é seu prefixo. Ou seu provedor também pode dizer, esse é o seu prefixo. De que serve um prefixo, dar um prefixo para o Marco, se eu não faço o roteamento desse prefixo? Fica desconectado. Todo o processo de aprovisionamento deve entregar recursos e gerir a sua alcançabilidade, ou seja, isso chama rotear o prefixo. Se eu entrego o prefixo a ele, eu devo saber que é aí, onde está o prefixo, devo fazer o roteamento. A menos que ele anuncie o prefixo quando ele o recebe. Dificilmente ou não,
Bom, as ONUs que recebem delegação de prefixos até agora não fazem o roteamento, não anunciam o que recebem, então o operador deve fazer esse trabalho. Esse é um problema a resolver. Lembro que estávamos na versão 6.19, 6.20, já tinham passado várias versões. Eu estava fazendo testes na MikroTik para a delegação de prefixos. Eu delegava, mas não roteava. Então, você fazia o ping, mas não chegava lá. Então, faltava isso. Aí eu percebi que faltava rotear. Por isso, o roteamento é tão importante. Além disso, esse roteamento tem que estar sincronizado com o anúncio para a internet, porque se eu delego um prefixo que não estou anunciando via BGP, fico desconectado. E tem uma outra questão, que se eu tenho 1 milhão de assinantes, bom, vamos não falar 1 milhão, porque 1/40, para 5, tenho 30 mil assinantes hoje. E a cada um eu atribuo 1/48. Vou deixar uma pergunta para vocês e depois respondemos. Quer dizer que esses 30.000/48 eu tenho que anunciar por BGP? Então, precisamos responder essa pergunta. Esse é o desafio. Adicionalmente, a interface WAN da ONU é preciso aprovisioná-la, porque eu posso precisá-la para questões de gestão, de reserva 69, gestão da UNT e assim por diante. Vamos ver como é que isso se faz. No caso da ONU, eu vou me remeter a esse diagrama aqui. O nosso eixo está na ONU. Vou explicar em termos da ONU, mas esse dispositivo que pede a delegação não precisa ser a ONU. A ONU é porque é o caso mais usado, mas pode ser um dispositivo móvel que precise de um prefixo, pode ser um router empresarial que precisa um prefixo delegado, tem outras conotações. Mas eu vou pegar o caso da ONU. Então, vamos pegar a parte mais simples antes, a WAN da ONU. Como é que eu posso direcionar a WAN, endereçar a WAN da ONU? Estaticamente, eu vou para cada um, coloco um IP. Estamos falando de IPv6. IPv4 eu vou deixar por outro lado, porque isso já a gente está lidando. Então, colocar um IP estático, isso vai ser descartado, porque se eu tenho 30 mil clientes, eu não vou fazer um por um, porque aí escalamento, o trabalho manual não é bom para escalar a rede, portanto é descartado. Com RA, que o router faça RA, Route Advertisement. Poderia ser. Que esse aqui faça um RA na VLAN da WAN da UNT. Isso funciona, mas quando você tem um BRA, é preciso ser cuidadoso. Por exemplo, o BRA da Cisco, não sei se tem especialista da Cisco, se você vai autenticar a delegação, é preciso entregar DHCP V6, pelo menos na versão que eu usei para um projeto. Então, quando a gente ativa o RA e não colocava o DHCP V6, o BND não autenticava. Portanto, há alguns casos que colocar o RA e não colocar DHCP V6 pode ser um problema. O outro caso é DHCP V6 na WAN. Então, a WAN não tem maiores problemas. Isso falando de 1/64 para cada interface de serviço é suficiente. Então, depois, tendo falado isso tudo, o que vamos fazer é o prefixo delegado, que é... Agora já ficou apenas com a ONU. Eu quero procurar a forma para que a ONU receba um prefixo /48. Eu prefiro /48. Aqui uma vez alguém me disse, como é que você vai entregar 65.000/64 a um residencial? Não é nenhum problema. Mas se for um residencial, entregue 1/60. Se for um enterprise, entregue 1/48. Não faz sentido fazer essa diferenciação. Para quê?
Eu sou dos que acreditam que todos os clientes têm que ser tratados da mesma forma e todos têm que receber um /48. Mas posso aceitar que alguém possa falar, eu vou delegar /56, /52. Eu vi de tudo um pouco nesses 15, 20 anos. O que eu sim falo é que menos de /60 não, porque é muito pouco. Não delegue um /64, porque então o assinante, quando isso evoluir um pouco, ele vai poder crescer e um /60 vai ser muito pouco. Então, esses prefixos recebidos aí, por exemplo, um /48, que são 65 mil, /64, vão se dividir em /64. Esse é o primeiro elemento técnico de uma delegação de prefixos. Todo prefixo delegado é dividido depois em /64. Isso é o ponto final, são /64. Isso dá subrede por baixo de /64, /120, /126. Isso eu também acho que não faz sentido. Todos são /64 e ponto. No entanto, eu continuo a ver provedores trabalhando com /126. Eu respeito, mas não concordo. Então, a ONU recebe seu /48 e vai ter ali na prateleira 65 mil /64, que são muitos. E qual é o problema? Que se ele vai usar apenas um, também não tem problema. Se vai usar 100, eles estão aí. Se forem 20 mil, também estão disponíveis. Então, vamos deixar essa conversa de lado. Eu tenho o /48, recebo. E o que vai fazer a ONU? Toda vez que precisar de um /64, vai e pega dali. É possível que pegue de forma ascendente e descendente, que pegue primeiro o primeiro, que eu force ela a pegar o primeiro, aí você usa o conceito de máscaras. E normalmente a ONU toma primeiro /64, prefixo delegado recebido. Para o que é esse /64? Para colocá-lo aqui. Ele vai colocá-lo aqui. E ali ele implementa o RA e o DHCP V6. Para quê? Para que os dispositivos que estejam ali peguem endereçamento IP, quem for por RA, quem for por DHCP, DHCP. Então, oferece ambas as versões. Portanto, o dispositivo final vai pegar um IP de um /64, de um prefixo delegado, de um prefixo base, de um prefixo LACNIC do operador. Percebem a hierarquia? É um IP de um /64, de um prefixo delegado, de um prefixo base, de um prefixo LACNIC. E é assim como eu vou fazendo a hierarquia, e é essa a forma como o dispositivo final acaba se aprovisionando com o IP que vem do ISP, mas o mecanismo usado é o protocolo de delegação de prefixos. Esse prefixo que recebe a ONU, essa ONU, esse prefixo, vamos imaginar que é 2001 DB8 40 /48. Eu pergunto, para que serve que ele esteja aí? Eu entreguei, a ONU tem, o dispositivo final já tem IP, tudo pronto. De que adianta que o router não faça o roteamento? Eu acho que todos vão concordar que não vão conseguir navegar. Então, por isso, o roteamento de um prefixo delegado é tão importante como o prefixo delegado. Essas rotas são denominadas rotas de usuário. Eu denomino rotas delegadas, que são geradas pela delegação de um prefixo. Os primeiros roteadores não faziam roteamento, então eu tive que, na época, fazer um script. A vantagem da Amnicotic é que você pode fazer scripts e você pode sincronizar coisas, disparar eventos. Eu tive que fazer um script para que toda vez que um prefixo fosse entregue, eu visse os logs, o prefixo entregue, e aí eu acrescentava a rota. Depois a Microtik acrescentou isso. Então, eu acho que fica claro o conceito. A questão é quem delega, porque aqui temos muitas opções. Toda delegação tem alguém que pede ou solicita, que na norma é denominado quem faz o request ou solicitação. Quem faz o request, neste caso, é a ONU.
A ONU pede um prefixo. Fala o que está aí, eu quero um prefixo. Ele não sabe de quanto, ele só pede o prefixo. É um processo separado. Ele não sabe se vai receber barra 48, 56, 60, isso ele não sabe. Quem pode estar ouvindo isso e responder? O LT. Ele não delega, mas pode fazer um relay. 2, o router que está aqui. Tem alguns switches que também fazem relay e delegam. 3, o BRAS. Os BRAS podem fazer delegação de prefixos. São quantos? 1, 2, 3, 4? Um servidor que esteja lá em cima, foi coberto pelo Zoom. Só um pouquinho. Não estou conseguindo remover o... Isso que vocês visualizam aqui coberto pela imagem é um servidor da HCP versão 6, delegador de prefixos. O mais comum, o mais elegante em redes grandes é que o BRAS receba a solicitação, as solicitações, que tudo isso seja transparente. Ele vai para o servidor, depois primeiro vai contra o Radius e depois vai para o servidor. Ele fala, eu quero um prefixo para esta ONU. O servidor oferece o prefixo e o BRAS vai fazer as articulações, as gestões, estabelece as sessões e mantém o controle. Então, normalmente, acaba sendo feito pelo BRAS com intermediação contra um servidor que está num data center. O que é interessante disso tudo? Que essa delegação de prefixo, veja quem participa. A ONU porque pede, o BRA porque faz a gestão, autenticação, autorização e contabilização. O servidor lá em cima porque é quem atribui. E aqui veio que é bom. Também posso envolver um Radius para duas coisas. Nesta sessão eu não poderei fazer essa demo, mas o próximo Lucky Nog é na Argentina, vamos comer carne na Argentina. Não sei se eu deveria ter falado, mas eu acho que já é de conhecimento público. Se a gente tiver a oportunidade, possivelmente na Argentina façamos um demo com rádios, delegação de prefixos com rádios. Colocar o rádios na equação da delegação de prefixos tem duas vantagens. Uma autentica. Então, vou estabelecer quem vai receber prefixos e quem não. Então, posso estabelecer o grupo de assinantes por aí. E outra coisa boa do rádios é que pode atribuir os prefixos por meio de atributos. Então, eu posso falar, olha, eu quero que esse assinante tenha este prefixo. Então, para o assinante é dinâmico, mas para o operador é controlado. E o Radius pode ter um controle de qual prefixo está em cada assinante. Isso é muito interessante. Então, quem pede, quem faz a gestão, autenticação, contabilização, autorização, e tem um controle de camada superior no âmbito do Radius para autenticar numa outra camada e ter um controle do que é atribuído e para quem. Consegue me acompanhar até aí? Alguém tem alguma pergunta? Lembre que podem interromper e fazer qualquer pergunta. Vou me apressar um pouco porque, inacreditavelmente, tem só mais 17 minutos para este assunto. Já tratei sobre roteamento, todo prefixo delegado deve ser roteado. Eu acho que temos uma pergunta, não quero que escape nenhuma. Já vou fazer as perguntas. Isso aqui é um pouco do que eu já falei sobre a WAN do CPE e a LAN do CPE. O processo no âmbito técnico é muito simples, tem duas variantes. Uma, delegar diretamente conectado. Isso é quem delega, é quem está aí. Eu não gosto muito desta versão, que é muito simples, não possibilita centralizar como anterior. A versão da que eu mais gosto é aqui está quem solicita, aqui está quem atribui, e tem um intermediário que faz o relay. Então, vejam, tem uma coisa interessante. Alguns roteadores
Por exemplo, os Huawei, não vou falar o modelo, mas a marca, quando delegavam diretamente conectados, não roteavam o prefixo. Mas quando delegavam no modo relay, o modo relay é que recebo a solicitação de forma multicast, eu transformo numa unicast e vou para o servidor que estabeleceu. Aí sim eles roteavam o prefixo. Então, nesse caso, é melhor fazê-lo com relay. Se eu tiver 5 roteadores e eu fizer dessa forma, eu teria que ir em cada roteador e fazer uma configuração. Se eu tiver 5 roteadores e fizer dessa forma, eu só tenho que configurar um servidor, porque a única coisa que eu configuro é o relay. Eu acho que tudo é claro quando eu falo no conceito de DHCP relay, V6 relay, que recebem uma broadcast em IPv4, uma multicast em IPv6, depois transforma em unicast. E não sou eu quem resolve, mas pergunto a alguém que está mais acima, que pode estar num data center, numa nuvem. Tem alguns clientes que têm os servidores de DHCP na Amazon, Google Cloud. Não é preciso tê-lo aí. A rede está cheia de relays e via VPN sobe e tenho redundância em vários data centers. Isso é o que tem de interessante neste esquema. Bom, para simplificar o processo, o que ocorre? A ONU pede o DHCP request, o BRAS recebe, vai identificar essa ONU com a MAC address, vai contra o rádios, autentica, fala, olha, essa ONU está me pedindo DHCP, delegação de prefixo, oferece algumas informações adicionais, se vem uma OLT, pode ser a vila, o frame, assim por diante. O servidor rádios vai ao banco de dados e fala, certo, ficou autenticado, vai contra o DHCP. Se o servidor rádios quiser resolver, manda atributos e fala, autorize o IP que vai receber, o prefixo que vai outorgar é o seguinte, eu dou a ordem. Você já não precisa perguntar ao DHCP. Então, o BRAS fica com isso, não vai para o DHCP e entrega. Esse é o passo 3. E depois a ONU pega o primeiro, coloca ali, e assim vão sendo aprovisionados os dispositivos. Essa é a parte teórica. Basicamente, esse é o conceito da delegação, porque eu preciso, como eu implemento, e as diferentes formas, tendo ou não tendo BRAS, tendo relay sem ter relay, colocando rádios e o DHCP em algum data center. Tem muitas variantes, mas quem tem uma rede pequena e quer fazer tudo no MikroTik, não tem problema. MikroTik faz uma boa delegação. Me perguntaram hoje de manhã, MikroTik delega IPv6 versão 6 e até pode sincronizar também com rádios. Tem integração com rádios, a MikroTik. Tem o Rádios em São Juan Libres, que é o Free Rádios, que faz uma boa integração com diferentes coisas e com SQL Server. Então, com o MikroTik é possível fazer tudo. Se quiserem uma coisa mais complexa, vão para o BRAS. Ou no caso do DHCP, tem o mesmo MikroTik, tem QA de software livre, tem todas as ferramentas para que seja uma solução simples ou em escala, para que seja implementada. Então, vou fazer uma pequena demonstração de delegação de prefixo. Veja o seguinte, a norma não fala para que eu uso o prefixo. Se eu sou um servidor que entrega prefixos, e o meu amigo aqui me pede um prefixo, a única coisa que eu posso fazer é, tenho prefixos para entregar, sim ou não? Tenho, pego aquele que está disponível, entrego, vejo se autentica ou não, conforme a configuração, mas eu não posso resolver o que ele vai fazer com esse prefixo. O que eu faço é entregar e rotear. Eu garanto a alcançabilidade, o que possa ser atingido. Ele vai depois resolver se vai guardar o prefixo no bolso, se coloca 10 interfaces de rede, se joga no black hole, ou se usa para interface WAN, LAN.
tudo isso está fora do meu alcance. É pedir, solicitar e entregar. Então, vou fazer uma pequena demonstração. O que eu vou fazer é o seguinte: o servidor que entrega o prefixo vai ser um QA. Tem um servidor de DHCP que é muito bom para escalar. É um servidor de DHCP que faz integração com banco de dados, roda no Linux, software livre, com alguns componentes privados, mas a maioria é software livre e possibilita ter um servidor DHCP para 100.000 assinantes sem problema. Microtik, DHCP para 1.000, 2.000, 10.000 assinantes. Pode funcionar, mas 100.000, 200.000 assinantes, aí eu já preciso passar para um QA ou uma solução maior, tem que fazer o login, gerir, autenticar. Então, vou usar um QA. Vou mostrar rapidamente como se faz a configuração. Vou colocar um microtik que faça relay e vou colocar um microtik aqui que peça um prefixo delegado, receba e o configure como interface de rede, e eu vou fazê-lo para mostrar o conceito. Não vou mostrar uma delegação numa ONU porque não dá o tempo. Numa próxima ocasião, esperamos fazê-lo. No curso passado, que fizemos em El Salvador, a gente fez uma demo com o ISP do México, que nos emprestou a plataforma. Fizemos uma demo assim real, mas aqui eu só vou mostrar no microtik. Vamos ver se eu consigo segurar o microfone e fazer isso. A primeira coisa que vou mostrar é o QA. O QA, ele tem uma interface gráfica para configurá-lo, mas é um pouco limitada. E você pode explorar ao máximo as funcionalidades e programar manualmente. Tem uma estrutura de configuração, como hoje de manhã falavam do XML, no curso de DNSSEC, usa-se uma linguagem que é JSON, não sei se conhecem, mas é bastante comum. É configurado em JSON, você fala quais são os arquivos, onde vai guardar os leases, quais as redes que vai entregar, se configura-se por uma parte IPv6, por outra IPv4. Então, vejam, isso que temos aqui é a configuração do servidor DHCP, QA, no Linux, que entrega a delegação de prefixos. Eu não vou rever a cada linha, mas vou fazer comentários dos parâmetros mais importantes. Primeiro, eu vou falar qual é a interface que vai atender. Eu vou falar, você vai montar nessa interface, que no nosso caso é a VLAN 100. E essas duas conotações é porque o QA, por padrão, ele ouve solicitações de DHCP na Link Local Address. Acho que todos sabem o que é Link Local Address em IPv6, então não conseguem vir a este curso. Então, ele levanta Link Local Address, a F80, e aí no modo relay eu tenho que levantar na Unicast. Então, eu falo, olha, este é Link Local Address, e eu falo qual é o Unicast onde vai levantar. Então, o QA vai rodar neste IP. Conseguem visualizar bem essa letra? Então, eu vou aumentar um pouco, para que possam visualizar melhor. Quem me fez um sinal me pode dizer se consegue visualizar melhor? Obrigado. Este é o endereço IP onde o servidor vai ouvir as solicitações de delegação de prefixos. Devem ser roteadas para esse IP. É um IP de documentação. Esses são sockets para controlar com outros processos, não vou entrar em detalhes. Posso mandar opções, esses são os DNS que vou colocar quando pedirem DHCP, mande também esses DNS, bem como DHCP versão 4, você pode mandar opções, os códigos são diferentes, posso mandar DNS e temos que, se tiver que mandar DNS, mando os meus, ou então faço a sintaxe. E aí estamos instalando. No site do QA tem toda a documentação. Esses são os tempos. Todos têm tempos onde guarda os leases, que posso guardar no disco rígido.
Posso mandar MariaDB, MySQL, em qualquer canto. E então, aqui está o pool. Então, quando peça o IP, vamos entregar esse prefixo. E digo, vai entregar do 100 até o FFF, 3FFF. É um pool de IPv6 de endereços. Não é um pool de prefixos, é um pool de endereços. E o que está mais embaixo tem P de pool. Prefix Delegation Pool. Como se define um prefixo? O prefixo, como se define um pool de prefixos? Eu dou um prefixo base, este é um barra 32. Y le digo, de este barra 32, prefijo, entregas. Quando pedem o 32, você entrega um 48 rapidamente. Em quantos 48 são um barra 32? Eu já nem lembro. 65 mil são? 65 mil. 48 menos 32, 16. Nesse perfil barra 32, há 65 mil prefixos. Quando pedem o primeiro prefixo, tomam o primeiro e entregam. Qual será o primeiro prefixo? 3FF DB6 2.00/48. Segundo prefixo, 3FF FDB6 2.01/48. E assim podem pedir até 65 mil. Não interessa se pedem 15, 10, 15 ou 20. Se tem, entrega. E se não tem, sai um erro. Alguma pergunta sobre a configuração? Agora vamos ao relay. Vou mostrar para vocês o relay. Quem recebe o pedido, a solicitação, bom, aqui vocês têm o relay. O que o relay tem que fazer? Receber a solicitação por aqui e mandar ao DHCP. Então, o relay é configurado desta maneira. Na interface VLAN 666, nessa interface, você vai receber solicitações de DHCP e quando receber uma, por favor, envie este IP que aparece aí. Este IP é do QA. Então, ele recebe a solicitação, diz assim, só um instante, passa o prefixo e dá para o cliente. Ele é simplesmente um relay. Ele não tem um estado, ele toma cá e dá lá. É tudo o que ele faz. Quem entrega o QA? Quem faz com que a solicitação vá adiante? O relay pode estar na nuvem, em Google Cloud, na China, ou pode estar no servidor também ao lado. Agora eu vou ao que pede, este que está aqui. Neste caso é o microtik, mas pode ser um servidor, um dispositivo móvel. Vamos ver o que pede. Quem pede é este aqui. Deixa eu ver se é esse ou este. Este não é. Não. Este é o relay. E o que pede é este. Estou vendo aqui que já estava configurado, não sei por que não está saindo. Tem que pedir então. Vamos habilitar um processo de DHCP. Só um instante. Este é um DHCP cliente, está inabilitado.
E vou explicar antes de habilitá-lo. Nesta interface, você vai pedir endereço IP e prefixo. São dois processos simultâneos que rodam no mesmo protocolo. O DHCP, inicialmente, era um DHCP que só pedia IP. Depois ganhou uma extensão e saiu outra RFC que unia as duas coisas. Então, eu digo assim, nesta interface pede prefixo, pede endereço. E quando entreguem o prefixo, você me faz o favor de guardá-lo num pool, que está por aqui. Este prefixo, então, eu vou dizer que para que ele guarde, vou pedir que guarde num pool. Vocês sabem que em IPv6 há um IPv6 pool. Ele vai guardá-lo aqui. Prefijo. Quando ele receber o prefixo, ele vai guardar aqui. Aqui diz pool name. Então, quando habilitar, ele vai pedir, o relay recebe, o QA responde, o relay vira para trás e recebe e coloca num pool. Então, vamos lá. Vamos inabilitá-lo. Acho que eu tenho o QA ligado. O QA está apagado, vou ligá-lo. Aqui está o QA, estão rodando, os dois estão rodando e agora eu vou ligar o prefixo aqui. Pronto. Viram que levou uns 2 segundos? Ou então recebeu o prefixo e guardou aqui. Que prefixo foi entregue pelo QA? Este 3FFF DB6/48. Terminou? A delegação termina aí. E o que faz, neste caso, o microtik com esse prefixo? Bom, isso é outra história. Pode roteá-lo, pode alocar para outro, pode ser a base de outro processo. Vou dar um exemplo. Vou pegar 1/64 desses e vou colocar uma interface. Por quê? Porque eu quero... vamos ver. Aqui eu tenho uma interface livre. Essas são as VLANs. Vamos colocá-la na Ether 2. Vou para IPv6 e vou dizer, vamos colocar um IP/64, pegue um prefixo /64 daqui, ou seja, daquele que eu acabo de receber. Esse prefixo que você pegou aí, pergunta, quantos /64 temos aí? 65 mil, verdade? Pega um prefixo /64 desse pool e coloque, por favor, nesta interface. Pode ser uma VLAN, uma loopback, pode ser uma interface lá onde eu tenho os dispositivos conectados. E você faz o router advertisement, faz o anúncio. Aqui aparece o IP. Quero mostrar isso e já termino. Olha, vejam só o IP. Prefixo 3, FFF, DB6. Vamos ver onde está? Está aqui. Aqui temos algo interessante. Ele tomou o primeiro IP. Eu quero que vocês vejam que isso que está aqui é um IP ou um prefixo? Digam vocês. Isso que está aí é um IP ou um prefixo? Um IP. Mas é o primeiro IP desse prefixo. Vocês percebem que esse 3FF
FDBC000. Eu posso completar os últimos 64 bits? Olha, vejam que bom. Este é um IP, não é um prefixo. Este IP de onde vem? Deste aqui? Não, na verdade não, vem do primeiro prefixo desse. E esse prefixo de onde vem? Do QA. E do QA de onde vem? Foi colocado pelo ISP. E de onde vem? Do LACNIC. Ou seja, o dispositivo final que se conecta aí vai ter um IP de um prefixo, de um prefixo, de um prefixo, que em definitivo é do LACNIC. Tudo que tem que acontecer para isto que é provisório, com o IP, que é do LACNIC, que passou ao ISP, que foi delegado, passou no router e passou ao dispositivo final. Então, essa é a delegação de prefixos. Então, pedir um prefixo, recebê-lo, disponibilizá-lo para qualquer processo, qualquer um que esteja por aí, pega e usa para o que for. Não está na norma aquilo que, ou seja, o uso que deve ser dado. Então, acho que passei 6 minutos da hora, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre a delegação de prefixos, aqui estou. Muito bem, então passamos ao outro assunto. Esperem um minutinho para eu desconfigurar isto aqui. Vamos ver se no chat temos perguntas. Obrigado. Por aqui perguntam para microchip pode-se usar pilha dupla? Uso de pilha dupla não depende da marca, mas sim do cenário da rede que você esteja configurando. Jordi Palet pergunta. Sí, Diz que o tráfego NAT64 de dispositivos móveis lá é menos do que 15%. É o que eu dizia, o tráfego NAT64, que o Alejandro mencionou de manhã, tem essa tendência de ser cada vez menor. Então, neste caso, o Jordi coincide comigo. Bom, vou fechando isso aqui. Vejam que eu inabilito e o prefixo desaparece. Se esse prefixo estava configurado num servidor de banco de dados, o cliente vai receber um prefixo que o ISP conhece, sabe exatamente qual é. Vamos passar ao segundo assunto, segundo tópico de hoje. Estamos falando de uma norma conhecida, RFC 8950. É conhecido por esse número. É conhecida por esse número. Farei uma demonstração final, mas vou usar os primeiros 20 minutos para contar a vocês em que consiste. É um conceito que já existe há anos, chamado de IPv4 as a Service. E tem a ver com a implementação numa rede IPv6. Quando a gente faz isso, é importante segmentar a rede em partes para entendê-la. Uma boa maneira de segmentar a rede é, por exemplo, ver a rede da borda, onde estão todos os meus provedores, meu BGP, a rede de controle, onde estão os BNG, os BRAS, data center, rede de transporte, que traz e leva o tráfego em diferentes pontos de presença, rede de acesso. E tendo essa segmentação,
eu digo, bom, vou migrar para IPv6. Eu recomendo que quando forem migrar para IPv6, tomara que seja muito em breve, se não fizeram isso ainda, e se começaram, avancem, mas definam antes por onde vão começar aqueles que não começaram. E o que vão migrar para IPv6? Porque vocês não precisam migrar tudo. Não necessariamente se começa migrando tudo. Uma das coisas que é interessante para migrar é dizer, por exemplo, a rede de transporte, por exemplo, se é MPLS, ou se é RSC, ou se é VXLAN, ou simplesmente Ethernet puro, pode ser versão 4, versão 6, Dual Stack. E uma boa maneira de fazer isso é criar uma rede de transporte que seja só IPv6. É uma boa maneira de fazer uma transição, não é a única. Então, vou começar, por exemplo, migrando a minha rede de transporte apenas. Se eu vou fazer essa transição da minha rede de transporte, eu vou passar isso. Agora é IPv4, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou quanto for, vai ser só IPv6. Isso representa um desafio. Quando for só IPv6, IPv6 only, como eu passo adiante o tráfego IPv4? Há uma série de mecanismos chamados de IPv4 as a Service, ou como serviço. Seu objetivo é transportar o IPv4 sobre redes IPv6. Vamos repetir. Transportar pacotes IPv4 de ponto a ponto sobre uma rede na qual tudo é IPv6. Não há IPv4 em lugar nenhum. Como eu vou passar IPv4 sobre algo que não é IPv4, que é IPv6? O que eu posso fazer? Posso fazer túneis, posso fazer MPLS, mesmo não estando em versão 6, posso fazer Segment Routing, VXLAN, VPN. Posso fazer tradução. É possível fazer tradução simétrica, data center. E posso fazer isto. É uma forma de transportar pacotes IPv4 sobre uma rede versão 6, sem fazer túneis, sem fazer tradução e sem fazer overhead. Lembram dos transportes MPLS, os VLL que traziam uma rede de transporte? Agora eu posso fazer então com isso. RFC 8950 é a que me permite fazer isso. Vamos ver isto rapidinho. Qual é a ideia? Eu tenho uma rede que está desacoplada, tem uma parte da minha rede aqui, IPv4, data center, edge, provedores, por exemplo, na cidade de Panamá. Depois tem outra parte da minha rede a 500 quilômetros em outra cidade. Tem o OLT, tem pontos de presença, tudo em versão 4. Eu migrei esta rede, me esqueci de toda a minha rede de transporte e fiz a migração dela para IPv6. Ela não sabe nada de IPv4 e coloquei só routers que são IPv6. Tenho que levar o tráfego daqui para lá, de lá para cá, sobre essa rede. O que eu vou explicar agora é como fazer isso com a RFC 8950. Depois vamos ver que serve também para outra coisa. Basicamente, deixem-me imaginar que essa rede é um cabo e que esses dois routers estão conectados por um cabo. Depois vai haver vários routers entre esses routers, mas só por um segundo vamos pensar que esses dois routers estão conectados por um cabo. Entre esses dois routers, vou armar uma seção BGP. E o que vai acontecer é que essa seção BGP na IPv6, uma seção BGP que eu criei, cujas interfaces são IPv6. Esta, por exemplo, é 3FDB8, bom, 3001.
acho que todos aqui sabem, armaram ou montaram uma seção BGP, e até agora vimos que elas se anunciam em IPv6. Então, os routers aqui vão dizer, se você e eu temos o mesmo suporte, você fala RFC 8950 e eu falo também RFC 8950, vemos que somos compatíveis. Sobre a seção de IPv6, eu vou anunciar um prefixo IPv4 e você vai poder me mandar tráfego. O que acontece é que o router que está lá envia e anuncia esta rede. O gateway é versão 6. Isto é novo. Se vocês perceberem, se não houvesse isso aqui, como você anuncia uma rede IPv4 e o NetHop IPv6? Isso não existe, não, mas agora com a NFC 8950 pode ser. Agora eu entendo, porque falamos o mesmo idioma. Então, para para fazer isso, eles mandam o pacote para mim. A mesma coisa, por exemplo, mandar este IP, se este IP sou eu, mas agora não te digo NetHop como IPv4, mas digo como IPv6. Isto é RFC 8950. Vou repetir, anunciar uma rede IPv4 com NetHop IPv6. É uma combinação. Então, isso pode mutar, a rede agora pode ser muito grande, pode ser um mesh ou anel, e os roteadores podem anunciar redes IPv4, mesmo que os links não sejam IPv4. Isso é interessante, não é? A rede não é nem um pouco IPv4, mas eles estão anunciando IPv4, tendo como next hop ou no próximo salto IPv6. Então, a rede com link IPv4, mas com rede com link IPv6, pode ser link local address ou Google, pode ser sessões IPv6. E se a gente entrar já no BGP, então as redes se anunciam com a estrutura que é denominada AF, Address Family, e é esse o conceito. Eu sei que as questões técnicas, a gente sai com o café e já esquece. Mas o que é importante é que levem com vocês o conceito. A RFC 8950 é trocar com o BGP rotas com IPv6, IPv4 e com o NextHop é IPv6. O link, o que une os routers é IPv6. Então, aí eu não uso IPv4. Então, eu estou poupando IPv4. Essa é uma captura do tráfego. Se perceberem, é uma troca de capacidades. Sabem que quando a gente monta BGP, fazemos uma mensagem open, não vou entrar nas detalhes do BGP, eles falam das capacidades de cada um, o router A falar para o B, eu posso falar com a SRFC e podemos trocar rotas. Que tipo de sessões eu posso usar? BGP tem muitas formas diferentes, conectado, default e BGP, full mesh, route deflector, cliente, provedor, troca de tráfego, XP, fazer peering. BGP é a alma da internet, vocês sabem. Então, até para redes MPLS, com as redes VPN 4, VPN 6, o BGP é a alma da internet e tem muitas formas de montar BGP. Aqui eu coloquei apenas algumas. Então, sessões BGP de provedores contra provedores. Quantos aqui, eu acho que de manhã vocês fizeram isso, trabalham com BGP e tem sessões BGP com seus provedores? Quase todos, né? Quantos tem na interface One, onde fazem a conexão com o provedor, um IPv4 pública? É verdade, alguns provedores falam com IPs privados, mas tem muitos que oferecem 1/30, então pega 1/31. Então, pergunto, esse roteador de borda que faz esse BGP, esse IP público, é usado para fazer NAT? Usa para algum aplicativo? Para que é que usa? Só para fazer BGP? Então, o que trata essa norma
é que podemos continuar falando sobre BGP e eu posso tirar esse /30 daí. E um /30 são 4 IP para usar 2, ou se for /31 eu vou usar 2. Mas se eu for provedor e tenho 50 clientes, se eu passar para RFC 8950, estou poupando 100 IPs. Lembra o que falou o Alejandro, que o intuito com isto é poupar IPs. Não vejam isso como uma questão de um caso particular. Não sei se temos por aí Norberto Donati da Venezuela. Eu acho que ontem falávamos sobre isso. Sessões EBGP para alguns de UTRS, sessões de peering ou de troca de tráfego, sessões contra os clientes. Quantos daqui têm clientes downstream que falam BGP e usam /30 com IP público? Bastantes. Eu conheço uns quantos. Tem um cliente novo, tem um /30 para falar que não usa porque é só para o lado do BGP, até bloqueiam o ping, bloqueiam tudo. E aí temos 4 IPs perdidos. Tem muitas formas de BGP Full Mesh, Route Reflector, com clusters e confederações diretamente conectados. De todas essas formas eu posso fazer o que acabei de explicar. Agora vamos passar para a demo, mas vamos ver algumas vantagens. E depois vamos ver como é que funciona. Primeiro, não precisa de encapsulado. Não temos túneis, não temos tradução, não temos overhead. Não preciso nem de IP privados nos links. Posso trabalhar com link local address. O tráfego passa nativo, não tenho que ajustar MTU. O Next Hop em IPv6. Se antes eu tinha que montar 2 sessões, uma para IPv4, outra para IPv6, agora só preciso de IPv6. Portanto, vou poupar gestão, monitoramento da BGP IPv4. É verdade, vai demorar um pouco. Não é fácil falar ao cliente, não vamos falar BGP, só IPv6 e vou rotear para IPv4. Mas se eu nem montei IPv6, como é que vai me falar isso? Isso não vai ser simples, nós sabemos disso, mas não quer dizer que a gente não possa sentar para analisá-lo para começar a usá-lo. Isso, de fato, abre o caminho para o que mais adiante vamos ver como troca de tráfego IPv6 only. Já temos algumas trocas de tráfego que só estão montando uma sessão e não 2. Isso demorou um pouco, mas vai nessa direção. Define um novo esquema para o tráfego de IPv4 sobre IPv6, tem suporte sobre IBRF, tem suporte para roteamentos de recursivo, promove a implementação e avanço de IPv6 only, funciona tanto para IBGP como para EBGP. E também funciona para rotas estáticas. Aqui temos 2 questões das quais eu gosto muito. O que eu chamo assim, que é a cereja do bolo, da torta. E, olha, eu acho que todos vocês sabem acrescentar uma rota, IP Route Add Destination. Olha o destino da rede. Isso é um IPv4. Eu acho que não resta dúvida. Mas vejam o gateway. O gateway já não é IPv4. O gateway é um IPv6. Esse é o RFC 8950 estático. Então, eu posso falar para um router a rota desta rede. O gateway é IPv6. Até pode ser recursiva. Isso é novo. A MikroTik tem 2 meses que colocou isso. Essa instrução eu rodei no MikroTik. Então, já pode rotear IPv4 sobre uma rede IPv6. Se você tem um cliente e vai lhe dar tráfego, já não precisa de um /30. Monte em IPv6 e fale 8950 com você e você poupou 4 IPs, por exemplo. E, além disso, pode anunciar o default gateway, o gateway por padrão, porque isso os clientes precisam. E eu posso anunciá-lo via IPv6, o default gateway de IPv4 0.0.0.0. Eu acho que veio bem, né? Tem alguma pergunta? Eu sei que esse horário é bem difícil depois do almoço.
E com esse café que vem depois, eu gostaria de saber de onde que é esse café que é tão bom. É muito bom o sabor. Então, eu vou diretamente para o demo, porque eu acho que ele fala sozinho. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou montar. De fato, já foi montado. Vou mostrar a configuração. Como é que a gente esconde isso aqui que está me atrapalhando o tempo todo? Bom, vou montar essa rede. São 3 roteadores para fazer a simulação de uma rede. Vou fazer com microchip, porque não tenho nem Cisco, nem Huawei, nem Nokia aqui, mas dá na mesma, o conceito é o mesmo. São 3 roteadores conectados por 2 links. E se perceberem, a rede que está no quadrado, na área cinza, acho que tem uma pergunta por aqui. Se perceberem, os links aqui são apenas IPv6. Este link é IPv6, este link é IPv6. Este roteador é só IPv6. Não tem nada de IPv4, não tem nenhum IPv4 aí. Só o router ID para os efeitos dos protocolos. E o que eu vou fazer é permitir que esta rede que está aqui possa se comunicar com esta outra rede. As duas são IPv4 e vão passar por aqui por uma rede que é IPv6. Mas não apenas isso, esse roteador que está aqui vai entrar em contato com a internet e vai dar o default gateway a esta rede. Então, vejam o que eu fiz. Tem muitas formas de rotear isto. Uma das limitantes que tem este protocolo é que eu tenho que montá-lo com BGP. Ainda não tenho RFC 8950 para CPF. Eu tenho que montar BGP, tenho que saber lidar bem com BGP. Não vou montar BGP diretamente conectado, vou usar uma estratégia denominada IBGP Full Mesh, não sei se conhecem, é bastante usada. A arquitetura IBGP Full Mesh fala que se estabelece uma seção BGP de cada roteador com cada roteador. Se tem 10 routers ou roteadores, tem que estabelecer uma seção com os outros 9. Depois tem N vezes N-1 por 2 sessões. Mas é uma arquitetura que tem muita estabilidade. De fato, é considerada como uma das melhores arquiteturas de roteamento IGP. É montado tudo no mesmo sistema autônomo, não é BGP. E é preciso montar um protocolo subjacente IGP, que pode ser AES ou SPF, ou SPF. Tudo em versão 6. Tudo que está na área cinza aqui é IPv6. Então, eu monto minha camada IPv6 para que tudo seja roteado via IPv6. E depois vou montar a RFC 8950. É isso que nós vamos fazer. Então, vou mostrá-lo. Repito, montamos tudo IPv6 e depois montamos a RFC 8950. Essa rede vai ser uma rede de transporte para IPv4 gerido em IPv6, totalmente. Aqui temos R1, R2, R3. Vamos visualizar as configurações. Vou primeiro lhes mostrar R1, que é o que está aqui no meio. Qual é a opção para esconder essa tela? Será que alguém pode me ajudar? Está me incomodando muito. Esse é R3, deixa eu ver aqui, procurar R1. Aqui temos R1.
Então, vejam, isso foi montado nos microtiques sem licença, porque eu fiz tudo para a demo. Vamos ver tudo do zero muito rapidamente. Primeiro, os links. Aqui temos as VLANs. Temos uma VLAN para ir para R2, uma vila para o R3. Essa VLAN aqui foi para o DHCP que eu fiz faz um tempinho. Tenho duas VLANs, uma que vai para lá, outra que vem para cá. Por enquanto, tudo normal. Os links podem ser de 10 GB, 100 GB. Segundo, os IPs. Interessante aqui, eu não preciso de IP GUA. Sabem que o SPF versão 3 trabalha diretamente sobre o link local address. Então, esses GUAs que são aqui são para uma outra coisa. Então, não preciso nem de IPv6 nos links. Mas aqui tem alguns. Vamos continuar. IP para os router ID. Eu só mantenho num loopback. Essa é a única IP versão 4 que tem um único dispositivo, mas é para o router ID. Sabem o que é o router ID? Né? Então, esse que está aqui é para uma gestão que eu tinha aqui para poder entrar. Então, imaginem que não está aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montamos o SPF para que a rede se conheçam, os routers se conheçam entre si. Aí montei um SPF, vejam um pouco melhor aqui. Aqui montei um SPF autenticado com área 66.11.33 e montei multi-área para que ficasse mais interessante. E aqui montei uma outra área, 6666.11.22, autenticado, importante. Sempre que vocês montem um SPF, tem que ser autenticada. O MikroTik tem uma autenticação boa. Então, vou mostrar rapidamente o SPF. Aqui temos... Esse é o R1. Bom, aqui eu defini o router ID. Sabe que a MikroTik versão 7, o router ID é configurado por aí. E rapidamente, não é um curso de OSPF, mas faço uma rápida revisão. Eu coloquei uma instância RFC 8950, router ID. Agora estou falando sobre os filtros, um filtro de entrada e outro de saída. É muito importante para controlar as rotas. Até aí, isso é simples. Para que fosse mais interessante, eu coloquei FD. Todos sabem o que é BFD para comutações rápidas? Não vou entrar nesse assunto agora, mas o FF tem esses BFD para que, mesmo que não tenha anel, é que somente para torná-lo mais interessante. Aí eu vou definir a instância RFC 8950 e para que distribua as rotas conectadas, os loopbacks, eu preciso de BGP de loopback para loopback. Depois vou criar a área. Aqui temos as duas áreas, área 66.66.11.22, temos a 66.11.33 e por aqui tudo normal. E depois eu vou montar os links, as interfaces. Uma interface, custos, autenticação. E vou ativar o BFD aqui. Isso é o SPF versão 3 para a versão 6. Por enquanto não entrei na RFC 8950. Eu estou montando a minha rede versão 6. Continua aqui na outra interface, a outra área, está tudo certo. Temos os neighbors que já estão trabalhando e os roteadores já estão conversando. Vejam a topologia. Este roteador que é R3, quero que me ajudem com a memória. Gustavo, me ajude aí com a memória.
O router tem aqui uma loopback 3FF DB8 66300. CAFA. Mas o destacado é o 300. Este outro router tem 3F DB8 66100. Este tem 3FFF DB8 66200. 66100, 66200, 66300 nos loopbacks. Agora eu quero que vejam isto. Vou para o R2, que está aqui embaixo. Vamos ver onde está meu R2. Este é o R1. Este é o R2. Vejam as rotas de IPv6. Rotas. Aqui podem visualizar lá em cima que temos DAO, uma rota dinâmica ativa USPF. Aí temos a rota do roteador. Não, desculpe, esse é o R1. Queria mostrar o R2, esse é o R1. Não, está certo, é o R2. Sim, R2. Essa rota aqui é a rota que possibilita que R2 entre em contato, comunique com o R1. Sabe quem forneceu a rota? O SPF. Vamos ver a outra. A outra é a 300, está aqui. Aqui tem o loopback de R3. Quem contribuiu? Quem forneceu o SPF? Por enquanto não tem nada de BGP. O que estou fazendo é que todos os routers conheçam todos os outros por meio das loopbacks. Os routers, então, estão interconectados de loopback a loopback. Essa é a base do BGP Full Mesh. Desculpem que eu compliquei um pouco, mas eu queria que vocês vissem um caso extremo. Agora, sobre esta camada, que é o SPF, se vocês forem para R1, também deveria ter a rota 200 e a rota 300. Se eu vou a R1, deveria ter 300 e 100. Agora eu vou fechar o meu SPF, sei que todos os meus routers estão interconectados e vou passar para BGP. E vou dizer aos routers, vamos falar BGP. Vou a Routing, BGP. Estou em R1, neste router que é o do meio, aqui. Vou montar uma seção contra esse e outra contra este. Aqui monto uma seção contra este, aqui com este, e aqui com este, e com este. Este é R2, este é R1, agora sim, quero R2. Não, R1 eu queria mostrar. Queria mostrar R1. Então eu tenho uma seção BGP com R2 e outra com R3. Vamos analisá-las rapidamente. Primeiro, a seção BGP. É uma seção BGP em IPv6. IPv6 é IPv6. Versão IBGP de versão 6 de loopback a loopback. Por enquanto não temos nada de IPv4. Onde entra então a versão 4? Vejam o AF aqui. Normalmente, quando montamos uma seção BGP, IBGP e IPv6, não ativamos o AF. Ativamos somente a seção IPv6. Mas agora eu digo, vocês vão falar, vão conversar em IPv6, mas vão trocar IP versão 4. Olha, eles continuam trocando versão 6 normalmente, mas além disso vão trocar também IPv4. Essa é a parte nova.
Isso por um lado. Por outro lado, vamos ver o filtro. Vocês sabem que montar BGP sem filtros é perigoso. Vamos aqui outra vez a routing. Vamos a filters. Insisto nisto, não fiquem só com a parte do comando. Fiquem com o conceito, porque poderia ser Cisco, Huawei. Eu usei Microchip como instrumento, porque eu não posso trazer um Cisco aqui. Mas olhem o filtro, de cara. Este é um filtro IPv6, mas olha o que tem dentro dele. IPv4. Vocês tinham visto isso? Quando montamos um filtro para uma seção IPv6 e colocamos regras de IPv6, ele aceita o default gateway, os 40/0, meu prefixo, etc/48, mas agora, se o teu vizinho anuncia o teu default gate, aceite. Se aceitar o outro, aceita também. Se aceitar o RFC 5918, também aceita. Isso também é novo. Até aí tudo bem? Agora vamos vê-lo trabalhando. Vejam só. O que vamos fazer? Vamos voltar ao desenho e vamos fazer voltar ao desenho para ver como operam. Esta rede aqui é a rede 195.850/24. Gravem isso. Vou colocar esta rede aqui. Vou fazer com que este router faça ping a esta rede. Vamos ver como eu posso fazer isso. Será que vocês lembram as formas de anunciar uma rede por BGP? Alguém que me diga uma forma, rápido. Os network, redistribuição, black hole, sumarização, ou que uma rota venha de outro BGP. 4 formas de anunciar. Vou autorizar uma bem simples. Também temos aqui a reconectada. Também era mais simples ainda, lembram? Redistribuição, network, sumarização e rotas que venham de outro BGP. Ou do Route Reflector. Vou autorizar, então, uma redistribuição de rotas conectadas. Olhem só. Vou a R3. Vamos procurar aqui. Acho que está aqui. E vejam isto. Pronto, chegou aqui o nosso mestre. Vamos a Routing, BGP. E vou dizer, contra R2, vou habilitar as rotas conectadas. Para R2, quero que anuncie rotas conectadas. Aqui já marcamos o Connected. Essas rotas conectadas são IPv4. Então, vou criar e colocá-la numa interface. Venho aqui. E vou aqui a IP address, coloco na VLAN 198. Estão vendo? Aqui. Vou tirar um instantinho. E vou a outra ponta, R2. Vamos a R2. Quero que vocês vejam a tabela de rotas. Vamos tentar fazer ao mesmo tempo. Quero que vejam a tabela de rotas R2 e R3 e R2. Esta é R2. Vou à tabela de rotas.
IP Routes. Boa tabela de rotas do router R2, o que está embaixo. Estão vendo aí a rede que nós queremos anunciar? Eu não estou vendo. Como sabemos qual é a rede? Essa é a rede 198.151.100. Vamos ver se está certo. Estão vendo ela aqui? Não, não está aqui. Eu vou promovê-la em R3, no router 3. Vou ativá-la. E quando eu ativar, vocês vão ver que ela deveria aparecer aqui, deste lado. Vamos ativá-la. Estão vendo a rota? Viram quando eu ativei ali, ela apareceu aqui? Essa é uma rota IPv4. E quem trouxe? BGP. BGP versão 6. Olha só o gateway. A MikroTik ainda tem esse detalhe, não te mostra bem o gateway. Mas o truque é esse aqui. Vocês vêm até aqui. No terminal e diz IP, route, print details. Vejam só a rota. Onde está? Achei. Gateway versão 4, IPv4. Rede, perdão, IPv4. Vejam o gateway. Sabem de quem é esse IP? Do router que está do outro lado. Esta é uma rota RFC 8950. Para chegar à versão 4, você vai pela IPv6, pela versão 6. Dá para entender? Até aqui, há alguma pergunta? Chega a versão 4 indo por IPv6. Agora fazemos a prova de fogo. Vamos fazer um ping. Olhem aqui. Por mais que se o ping não fizermos o ping, aqui temos um problema na hora de fazer o ping. Isto é importante. Acho que esta é uma boa pergunta. Se eu ficar aqui neste router e fizer ping aquele 198.151.101, vocês sabem que todo ping tem um IP de destino e outro de origem. Qual IP vai tomar este router como origem? De qual link? Não se ouve as respostas. Da interface de onde o pacote sai. Isso é parte da norma de padrão IP. Quando fazemos o ping, a gente se preocupa pelo destino, mas nunca pela origem. O ponto é que se eu fizer ping aquele IP, este IP que está aqui, onde o meu dedo está agora, é o IPv4 ou IPv6. 6. Então, como eu vou fazer um ping a um IPv4 tendo como origem IPv6? Não posso. Então, se eu for ao router, falta bem pouco. Se eu for ao router, nesse caso seria R2, acho que é este. E eu 198.51, esse que vocês já viram. Vou fazer aqui um ping, vamos tentar. Vou aumentar um pouco para vocês poderem ver.
Bom, 198.51.100.1. Esse ping diz, bom, o ping vai para esse IP, mas eu não sei qual é a origem, então esse ping não funciona. Espera aí, esse aqui é R2. Eu fiz um NAT aqui. Mas o ponto é, quando vocês tiverem um RFC 1850, aqui não tem, a interface não tem a versão 4. Então, o que vai incomodar é fazer o ping com SRC address, para que possa funcionar, senão não vai funcionar. Eu coloco um daqui, IP, endereços, addresses, posso botar 203.0.103, 113.1, para que haja conectividade. Então, esse ping está aqui, que está sendo lançado aqui, eu vou terminar agora, ele nasce aqui. E ele atravessa este link, o pacote é versão 4, mas o outro é versão 6, chega na R1, que tem que rotear a versão 4. Ele não tem IPv4, mas pode roteá-la. Então, recebe um pacote, um link versão 6, o pacote é V4, faz o roteamento desse pacote e manda para um link V6 sem encapsulamento. Chega a R3 e R3 entrega a rede que está ali. Acho que já ficou bem claro. Isso seria tudo. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. No início, parecem muitos detalhes, mas conversando com o Alejandro, dizemos que sim, o que o protocolo faz é uma compilação dos conceitos que já tem 25 anos. Então, aqui vemos que BGP passa a anunciar coisas que antes não anunciava, numa infraestrutura que está presente. Isso seria tudo se não houver mais perguntas. Muito obrigado, José, pelas apresentações. Essa questão da FC 8950, não, 1950, quando eu vi pela primeira vez, eu disse, não existe mágica. É recomendado porque não tem encapsulamento, nem tradução, nem túneis, é nativo. Então, damos por terminada a segunda parte do tutorial, falta aqui a terceira, vamos ter um intervalo para o café daqui até as 4h30. 4h30 esperamos vocês de volta para continuar com redes IPv6 mostly, majoritariamente IPv6.